Olá, bem-vindo ao canal, sou Aaron Edwards, consultor de mercado. Hoje é 31 de março de 2025, dia de relatório do USDA, dia de intenção de área plantada, muita coisa para conversarmos, para analisarmos, mas como sempre, nós começamos pela recomendação. O importante é acertar a tomada de decisão e executar. Então vamos às recomendações, deixa eu compartilhar a tela. Em seguida, nós vamos falar um pouquinho do relatório e a lógica por trás dessa recomendação. Mas vamos começar com as recomendações. Se você acompanha, você sabe que nós já caminhamos muito bem com as vendas de milho antecipadas da safrinha, milho de primeira safra. Nós já negociamos muito milho. Agora nós estamos esperando aquela baixada que costuma chegar na chegada da safrinha. Talvez esse ano vai ser diferente, mas nós estamos esperando esse momento para a gente fazer mais vendas do outro lado da safra. Em relação à soja, a gente está concentrado no volume de soja que precisa ser vendido como excesso na safra. Então nós temos caminhado com as vendas de excesso de safra e hoje as recomendações são duas, mas elas só são continuidade do que a gente tem feito. A gente está seguindo as médias. Nós vamos vender mais 15% do volume de excesso de safra da soja, que é com a estratégia com recompra, e assim nós vamos chegar a 100% desse volume. Então, volume que é excesso de safra, que vai ser vendido agora, nós vamos chegar a 100% do volume que vai ser vendido de excesso de safra, mas com estratégia de recompra. E nós também vamos, desse volume, nós não vamos apenas fazer a venda no mercado físico desse volume, nós já vamos imediatamente terminar de fazer essas recompras. Então, recompra de 25% do volume de excesso de safra de soja com recompra e usando o contrato de julho recomendado, nós vamos chegar a 100% deste volume. Então, depois dessa semana, assim como algumas semanas atrás, nós chegamos a 100% das vendas antecipadas de milho safrinha, encerramos, agora nós chegamos a 100% dessa estratégia de venda com recompra. Então, você está substituindo o inventário físico de soja, que é excesso de safra, com a estratégia de recompra. Depois, nessa semana, a ideia é chegar a 100% dessa estratégia executada. Aí você vai segurar essa posição. Depois, no futuro, vai ter a recomendação de quando nós vamos sair dessa posição recomprada, mas a recomendação da semana é essa. Percebe que nós não estamos vendendo mais o volume que é excesso de safra. Então, se você tem um volume que é excesso de safra, que você não vai recomprar, nós estamos segurando parte desse volume ainda para vender no futuro. Deixa eu parar de compartilhar essa tela e agora vamos aos dados desse relatório que saiu hoje. Deixa eu puxar uma outra imagem aqui. E aí eu vou compartilhar, muito bem. Tá. Então nós tivemos hoje no relatório do USDA, nós tivemos a publicação dos estoques trimestrais. Fechou o primeiro trimestre, então estoques trimestrais. Comparado com o período anterior, a gente teve uma redução nos estoques de milho, vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Aumento nos estoques de soja, que não surpreende, porque o Brasil tem exportado muita soja e está atendendo a demanda mundial, então faz sentido que os estoques dos Estados Unidos ficariam maiores. O que é curioso sobre os estoques é que nessa guerra comercial, dessa rodada, diferente do primeiro governo do Trump em 2018, o milho tem sido mais pivô, mas não tem faltado demanda por milho dos Estados Unidos, tanto que os estoques estão mais baixos do que a projeção. Tanto para a soja quanto para o milho, os ajustes de estoques estão alinhados com a expectativa do mercado. Então não tem grande... É o que o mercado esperava, nenhuma surpresa. Então nós vamos dar uma atenção ao que merece mais atenção e está em tela, que é a área plantada de soja e milho. Certo ou errado, eu não sou super fã desse relatório, porque março ainda tudo pode mudar. Então é um número sobre o que talvez vai ter de produção de soja e milho, mas o mercado presta atenção, então a gente tem que prestar atenção. Não sou super fã
desse relatório, porque é uma estimativa. Eu acho que vai ter mais soja no milho. Tá, mas enfim, o mercado presta atenção, então a gente presta atenção. Vamos aos números. O que é esse fórum do USDA? No fim de fevereiro, mais ou menos um mês atrás, tem o fórum e eles jogam as expectativas iniciais e daí, agora, 31 de março, a gente tem esse relatório mais oficial, que é a área projetada plantada. Então nós vamos fazer um comparativo entre o relatório, o fórum do USDA e o relatório de hoje. Vamos aos números. No fórum, e aqui eu já converti para milhões de hectares. Então, no fórum do USDA, mais ou menos um mês atrás, a estimativa era 38,06 milhão de hectares de área de milho nos Estados Unidos. No relatório de hoje, esse número aumentou para 38,59. Essa diferença dá 0,54, ou seja, 540 mil hectares a mais de milho é o que foi publicado no relatório de hoje, frente ao fórum do USDA. Agora vamos para a soja. No fórum, a projeção era de 34 milhões, 0,1 milhões de hectares, e aí caiu para 33,8 milhão de hectares. Esse é um ajuste para baixo de 200 mil hectares. 200 mil hectares a menos de soja. Que é curioso, se a gente pegar a diferença disso, então aqui seria menos, vamos colocar o menos aqui. Isso aqui é menos, isso daqui é mais. O que é interessante, que eu acho que vale a pena uma observação, a diferença entre esses dois números é de 330 mil hectares a mais, se a gente for somar, né, a área total. Seria 72, no fórum, um mês atrás, trouxeram o número de 72,06, e aí no relatório de hoje, 72,40. O que é interessante para mim sobre isso é que eles falaram que vai ter um aumento de área de soja e milho. Se combinar a área de soja e milho, vai ter um aumento. O mercado, na realidade, piorou. Então, primeiramente, fico um pouco a pulga atrás da orelha. Será que realmente vai ter esse aumento? O segundo ponto, o que justificaria? O único ponto que talvez justificaria isso seria os 10 bilhões que o governo americano deu para o produtor americano. Então, assim, por causa da guerra comercial, vou te mandar um cheque ali para te ajudar. 10 bilhões, aí deve ter muito produtor que falou, ou vou plantar, ou pelo menos vou falar que eu vou plantar para receber esse dinheiro. Talvez isso tenha contribuído para a mudança desse número. Independente, para mim, deixa a plantadeira rodar, vamos ver o clima. Se não em abril, com certeza em maio, que já está chegando, amanhã já é abril, nós vamos ter a mudança de foco, um pouco menos de atenção para os relatórios, um pouco mais de atenção para o clima, para o weather market. E quase sempre a gente tem algum tropeço, alguma oportunidade que nasce desse mercado climático. Então, vou entrar em mais detalhe, mas por que a gente quer vender? Porque hoje, historicamente falando, em minha opinião, toda leitura de mercado, eu acho que a gente tem mais potencial em Chicago do que no mercado físico. Então, ao invés de ter, o mercado físico recuperou, né? Chicago recuperou, mas o basis saiu, tal. Garante o teu basis, estabelece as regras do jogo, faz a venda, faz o caixa, resolve a vida, fica com uma posição aberta em Chicago. Então, por isso que nós estamos chegando aos 100%, porque amanhã já é abril, sazonalmente nós temos abril, maio, junho, muitas vezes nós temos fortes mercados, vai precisar de um tropeço climático? Provavelmente, mas isso pode nos ajudar. Então vamos um pouco agora para análise técnica, mas antes de entrar na análise técnica, sempre queremos trazer a pirâmide da nossa filosofia. A base da pirâmide, a gente monta um portfólio, a gente dentro desse portfólio administra
as recomendações para casar com a sua operação. Então a gente monta um portfólio voltado para o seu negócio e as recomendações casam com esse portfólio. Daí, portfólio feito, como que a gente administra? O mercado é o mesmo para todo mundo, mesmo se você interage com ele de forma diferente. Então a gente está olhando a sazonalidade, temporada de compra e venda no mercado físico, temporada de compra e venda em Chicago, análise técnica, posição dos fundos e finalmente a execução. A execução é vender, né? Entrar nas posições conforme necessário. Vamos ao mercado de milho. Deixa eu pegar o pincel aqui, porque tem duas formas de ler esse mercado, falando das posições dos especuladores no mercado de milho. Tem duas leituras que a gente pode fazer. Vou pegar o pincel verde, vamos começar com o vermelho. Uma leitura é falar, olha, estava vendido, aí vamos colocar para verde, ficou comprado e agora está caindo. Ele vai terminar, ele vai entrar aqui uma posição vendida, vai continuar caindo, acabou a festa para o milho, guerra comercial e não tem mais farra. A outra leitura desse mercado, e aqui eu vou colocar em azul, é falar, nós temos aqui, o equivalente aqui seria 40 milhões de toneladas, tá? Nós temos entre 40 milhões de toneladas e o nível atual, se eu não me engano, é mais ou menos 9, nós temos aqui 30 milhões de toneladas. A posição dos especuladores reduziu em 30 milhões de toneladas. E se eles escolherem falar, ah não, eu realmente queria estar comprado. Então, como se o milho tem caído e os especuladores saíram, se eles voltarem entrando com posição comprada, a gente pode ter esse milho em Chicago tendo uma segunda arrancada. Especuladores, eles querem que esse mercado se movimente. Então, estava ruim, estava lá embaixo, aqui no vermelho, eles ganharam dinheiro na subida, saíram de sua posição. Eu acho que eles estão esperando uma oportunidade para voltar entrando, comprando. Se fosse junho, julho, eu falaria, toma cuidado, eles vão apostar contra o mercado. Mas a gente ainda tem toda a incerteza climática por vir. Então eles quase neutralizaram a posição, agora eles vão apostar que vai cair mais ou eles vão apostar que pode voltar a subir. Nós não sabemos, mas sazonalmente os especuladores tenderiam a falar, deixa eu comprar esse mercado. Qual que seria? Isso seria o quadro fundamentalista, tá? A sazonalidade está à nossa frente, a gente está projetando uma safra grande de milho, mas e se faltar chuva, atrasar plantio, a demanda for melhor que o esperado, os estoques continuarem caindo, enfim, e se, né? A safra vai ser grande, mas e se qualquer coisa for diferente do esperado, a gente pode ter um tropeço que pode ajudar preço. Isso seria análise fundamentalista. Falando tecnicamente, o quadro também se confirma. Aqui a gente tem a média móvel de 200 dias, e toda vez, desde que a gente superou aqui atrás, desde que a gente superou e teve arrancada de preço, toda vez que o mercado negocia muito abaixo dessa média de 200 dias, ele tem ficado desconfortável. Bola de cristal ninguém tem, mas parece para mim que um cenário muito plausível seria que nós vamos ter sustentação aqui. Em algum momento o mercado vai fazer algo desse tipo e nós vamos ver um mercado que pula para cima disso e acha sustentação. A altura do potencial desse mercado vai depender, na minha opinião, e assim provavelmente, do risco climático. Então agora é o momento de prestar muita atenção no clima dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, mas principalmente dos Estados Unidos, mas a China, Ucrânia, enfim. O hemisfério norte está prestes a produzir milho. Qual que é o potencial de alta desse mercado? Eu não sei, mas pessoalmente eu antecipo um mercado em recuperação. A história do mercado B3, para mim, ela é um pouco diferente. Por causa da temporada de chegada da safrinha. A gente teve um mercado muito forte, muito explosivo da B3, mas o mercado caiu abaixo disso. E, pessoalmente, eu acho que a gente vai ver um mercado pressionado, com dificuldade de subir, um mercado que continua deslizando para baixo.
Pode ser que esse mercado tenha uma arrancada de alta, volta depois que... Claro, mas eu estou pouco otimista no curto prazo, nas próximas semanas e meses, sobre o mercado de milho, e não é coisa de outro mundo. O fim da temporada de venda é hoje. Acabou a temporada de venda de milho. Eu acho que os melhores preços, digamos, né, para safrinha 24, 25, eu acho que eles estão no retrovisor. Eu acho que a gente dificilmente vai voltar aos preços nas alturas. Vamos ver, cenas para o próximo capítulo, mas a grosso modo, Chicago achando nova sustentação e B3 em queda entre agora e, digamos, julho, eu acho que é o cenário mais provável conforme a sazonalidade normal desses dois mercados. Pode ser que a gente tenha algo fora da curva, uma nova notícia de guerra comercial, claro, mas sazonalmente é o que a gente esperaria e eu não vejo motivo hoje, com tudo que a gente viu, de apostar contra a sazonalidade normal desse mercado. É o que eu sempre falo. Se tem algo que é 60%, 70%, 80% do tempo de um jeito, eu vou apostar que vai ser desse jeito e normalmente vai estar certo. Se tem algo com muita clareza que fala, eu acho que esse ano é diferente, aí a gente dá 2 passos para trás e fala, então vamos estudar como que esse ano pode ser diferente. Hoje eu não estou vendo esse indicador que vai ser um ano fora da curva para o milho. O que poderia ser isso? Confirmação de uma quebra absurda de milho. A gente teve muita área de milho comprometida, isso que nos deu os bons preços no Brasil, mas isso teria que se intensificar mais. Outro fator seria algum agravante que intensificasse a guerra comercial. Então pode ser que esse seja um ano de uma alta fora do normal, uns R$100 por saco de milho na safra, algo extraordinário. Pode ser. Se for o caso, a gente vai ter o milho extra que a gente não vendeu antecipadamente para a gente vender e para levantar a média. Isso é o que raramente acontece. Se acontece, ótimo. Ninguém vai reclamar de milho a 100 para a gente terminar de fazer média. A gente só quer assegurar que os nossos compromissos necessários são feitos caso seja um ano normal, que provável é o mais provável. Principalmente, a principal coisa que eu queria destacar em relação ao mercado da posição dos fundos da soja, e depois eu vou fazer um pouco de análise técnica, eu queria que a gente olhasse e eu já fiz isso similar semana passada, ou 2 semanas atrás, não lembro, mas entre mais 5 milhões de toneladas e menos 5 milhões de toneladas, que a título do mercado de soja não é muita coisa. Dentro dessa faixa, se a gente voltar até outubro do ano passado, olha quanto que a gente negociou dentro dessa faixa. Tudo bem, teve momentos que extrapolou para baixo, teve momentos que extrapolou para cima. Então vou fazer de azul aqui. Tiveram exceções, mas muito tempo foi entre o equivalente a 5 milhões de toneladas vendidos, 5 milhões de toneladas comprados, vai e volta, e veja só o impacto disso sobre o nível de preço. Se nós voltarmos aqui para analisar a faixa de preço durante esse mesmo período de Chicago, voltando para outubro, vou desenhar, olha só quanto tempo que não ficou dentro de mais ou menos essa mesma faixa. Tudo bem, tiveram momentos que superaram aqui, um pouco aqui, tiveram momentos que caiu do lado de baixo desse mercado, mas grande parte da negociação de soja tem sido principalmente lateralizada. Sobe, desce, sobe, desce. O que nós podemos esperar desse mercado? Os fatores de baixa são muito bem conhecidos. Grande safra no Brasil, preocupação sobre demanda, enfim, uma série de fatores, principalmente a grande safra no Brasil. Mas nós temos achado sustentação na média móvel de 20 dias, pelo menos nos últimos pregões, e o relatório de hoje só ajudou com redução diária. A média móvel de 20 dias passaria desse ponto.
Da primeira vez que nós testamos, vou colocar aqui em preto, que nós tentamos esse Golden Cross, fracassou, que é esse nível de preto. Mas será que dessa vez vai fracassar? Será que vai fazer algo desse tipo? Vai subir e cair de novo? Se sim, nossa, é um mercado muito fraco de soja, mas muito fraco. Mas pela estação do ano, pelo momento do ano, seria muito normal, na minha opinião, a gente continuar sustentado, superar, e superando esse Golden Cross, os mercados costumam ficar bem animados. O que eu quero dizer com bem animados? Vamos só fazer um comparativo. Aqui era o fim de janeiro e vamos ver a posição dos especuladores no período. Vamos voltar para cá e ver a posição dos especuladores. Fim de janeiro. Vou pegar o pincel aqui. Circular em verde. Olha, fim de janeiro. 10 milhões de toneladas compradas. Se a gente tivesse um mercado realmente animador, aqui ficou 20 milhões de toneladas vendidas, aqui embaixo 25. E se fosse para 25 milhões de toneladas comprados? Essa arrancada foi para 10. E se for para 25, quanto que não chegaria esse mercado? 11 dólares, estava beirando os 11 dólares a 10. É impossível a gente ver soja de 12 dólares esse ano? Eu acho que não é impossível. Não estou dizendo que a gente não vai recomendar vendas até chegar a 12. Não é isso que eu estou falando. Mas não é, na minha opinião, uma impossibilidade a gente ver soja acima de 11, ver soja próximo de 12. Vai precisar de um tropeço no plantio dos Estados Unidos? Sim, provavelmente. Mas muitos anos tem. Então, para mim, a soja, e por isso que a gente vamos terminar de vender, vamos ficar só com potencial de alta de Chicago, vamos fechar assim e cuidar da nossa vida, né, de caixa, de excesso de safra, porque se arrancar Chicago, eles provavelmente vão tirar do basis. Você dificilmente vai ver esse ajuste todo positivo. Então, melhor, mesmo estando fraco, vende, recompra a posição e vamos nessa. Está na hora de resumir a análise, está na hora de puxar a outra tela aqui e fazer o nosso resumo. Vamos lá. Para o milho, é temporada de venda. E olha, amanhã vai ser temporada de venda da soja, mas ainda não é, então vamos colocar neutro. Para os fundos, os fundos de milho estão comprados, mais ou menos 9 milhões de toneladas, fundos de soja estão vendidos, mais ou menos 5 milhões de toneladas. Nenhuma dessas duas posições é grande o suficiente para justificar uma postura na contramão. Eles estão próximo o suficiente da neutralidade para não dar um norte, um indicativo. A tendência da soja é de alta e a tendência do milho é de baixa e a tendência da soja é de alta. Eu acho provável que semana que vem ou daqui a 2 semanas, eu acho que provável, no futuro próximo, que nós vamos estar com os dois mercados operando em tendência de alta. Esse é o meu sentimento, minha opinião, pela sazonalidade, mais do que qualquer outro fator. Ainda temos o relatório do meio de abril, mas muito em breve o radar do clima e da seca para daqui a 10 dias vai estar pesando mais do que qualquer outra notícia de mercado. Então, se tem chuva prevista, plantio rápido, bom, talvez isso seja de baixa, mas e se plantar rápido e faltar chuva depois? Então, essa incerteza, essa dança que acontece todo ano, muito em breve, 1, 2, 3, 4 semanas, e isso vai ser a narrativa central desse mercado. Não é o caso hoje, mas está chegando bem próximo disso. No mercado físico do Brasil, é o último dia de temporada de venda de milho, então qualquer venda de milho que ainda precisa ser feita é hoje, se você quer vender na temporada de venda de milho, senão vai ter que esperar até dezembro. E soja,
amanhã é temporada de compra, mas tecnicamente março não é mês de temporada de compra. Comentário sobre o Basis. Vamos colocar para português. Acredito que o Basis de soja deve ter uma relação inversa com Chicago razoavelmente forte nas próximas semanas. Assim, se Chicago operar em alta, temo que o Basis irá cair e se Chicago tiver quedas, talvez podemos ter oportunidades de Basis. Mercado de milho está forte, vírgula, mas antecipo oportunidades progressivamente piores para o vendedor ao nos aproximarmos da chegada do milho safrinha. Câmbio não traz oportunidades muito animadoras, vírgula, continuo antecipando um câmbio principalmente lateralizado para as próximas semanas. Soja está tentando preservar sua tendência de alta e se continuar com esta forte negociação, em breve teremos uma nova tentativa de Golden Cross. O mercado de milho está conseguindo sustentação na média móvel de 200 dias em Chicago, vírgula, precisa superar a média móvel de 20 dias para começarmos a ter um mercado mais responsivo do lado das altas. O mercado de milho B3 está em tendência de baixa, vírgula, vejo pouco motivo de otimismo para esse mercado nas próximas semanas ou até meses. Muito bem, e para concluir, nós temos uma pergunta. A pergunta é a seguinte, e essa pergunta veio na quinta ou sexta-feira da semana passada, que é um contexto importante, então eu até já respondi essa pergunta pontualmente para o cliente, mas eu vou trazer porque é importante do ponto de vista de aprendizagem e aplicação. A situação é que semana passada foi recomendado recompra e o mercado já tinha recuperado uns 20 pontos em Chicago, e aí ia ter o relatório da segunda-feira, então eu ainda quero entrar na posição, pretendo comprar, fiz a venda, vou fazer a recompra, mas eu compro agora, tipo, sexta-feira, né, no último dia de pregão antes do relatório de hoje, ou espero sair o relatório para comprar, o que é melhor? Relatório, e eu já tenho cabelo branco por causa disso, é chute, não
é chute, tanto o que vai ser publicado quanto a negociação do mercado. Então, quando eu falo, eu uso relatório como ferramenta de execução, não de decisão. O que a gente quer dizer com isso? A estratégia foi feita, vamos vender ao longo da semana, vamos fazer a recompra e vamos se posicionar para o período de plantio. É uma estratégia de, no mínimo, algumas semanas, mas provavelmente 1, 2, 3 meses. Obviamente a gente pode entrar um pouco melhor, um pouco pior. Teria sido um pouco melhor entrar quarta-feira, mas poderia ter sido do outro jeito, tá? Nossa estratégia é um pouco mais longa do que, entrei no dia certo, entrei no dia errado. Mas quando você tem uma incerteza, como o relatório do USDA, algumas dicas práticas. Se você tem um lote para fazer e é um volume razoável, uma dica simples é divide. Então, por exemplo, tem que recomprar aqui 5 contratos, vamos colocar 10 contratos, tá? Faz 5 antes, faz 5 depois. Só divide pela metade e faz meia-meia. Se você tem um sentimento, um feeling, e você fala, não, quero resolver isso, se cair depois, se eu vou comprar e cair, tudo bem, eu só quero saber que está resolvido, não é necessariamente errado entrar tudo antes ou esperar tudo depois. O que é perigoso, na minha opinião, é entrar nessa euforia emocional de dia de relatório e aí subir um monte, eles falando, poxa, perdi um momento, agora eu vou entrar, aí compra, aí cai um monte, porque muitas vezes a gente tem fortes oscilações dentro desse relatório. Então, normalmente, a não ser que tenha uma posição, por exemplo, poxa, eu estou esperando entrar em tal nível. Aí esse nível chega no relatório, bum, entrei ou saí. Aí você usou para executar, tudo bem. Pegou a volatilidade, colocou o resultado que você queria no teu bolso, perfeito, não tem nada de errado. Se é uma estratégia um pouco mais longa, ou escolhe um lado e faz, ou divide o volume, tenta tomar cuidado para não ficar na euforia do dia do relatório, desse sobe e desce, porque você pode, entrar comprado na alta por causa disso. Às vezes é melhor. Se você não entrou, não está com pressa de entrar, ou divide o volume, ou deixa vir o relatório, deixa passar o relatório. Muitas vezes acontece mais ou menos o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje? Pum, deu um tiro lá para o alto, mostrou força, final do pregão estava sentado quietinho, tranquilo, bem no ponto de suporte. Amanhã, tá no suporte ainda? Compra. Caiu abaixo? Comprou mais barato. Segue a estratégia, certo? Então, como administrar essas posições? Só tome cuidado para não entrar na euforia de especulador de mercado, que esse emocional ele pode atrapalhar e atrapalhar muito. Então, geralmente, ou escolhe um lado, ou divide os dois lados. Eu tomo muito cuidado operando em dia de relatório, a não ser que eu sei com muita clareza o que eu quero. Aí eu não estou falando, vou me atrasar, vou entrar. Estou falando, eu queria X, o mercado me deu X, obrigado, vou colocar no bolso. Beleza? Então, se não tem essa decisão, ou escolhe um lado, ou divide o volume, e muitas vezes você pode sair o relatório, espera 1, 2 dias e entra tranquilo. Né? Não tem problema nisso. Especialmente sendo que a nossa recomendação hoje foi continuação, então avançou um pouco mais nas vendas físicas, tem que recomprar um pouco mais, agora a gente já vai recomprar mais do outro lado do relatório, então só aumenta esse volume e tá, o que ficou para trás da semana passada, coloca no volume dessa semana e bola para frente. Ótimo resto da semana para todo mundo. Vamos torcer por umas altas de Chicago no risco climático ali da produção. Muito em breve vamos estar com essas notícias de plantio aqui nos Estados Unidos e muitos anos isso traz bons preços. Até a próxima.